Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ana Rita. Bom dia, pessoal. Cadê? Edileuza. Entrou. Bom dia, bom dia. Bom dia, Edileuza. Bom dia, Edileuza. Oi, bom dia. Aí, bom dia, Edileuza. Bom, já estávamos aqui falando sobre a sintaxe aqui, né, do sucesso, que é a ordem, né, de como que são ordenados aí os pensamentos, no caso, né, como que a gente faz o que a gente faz, a ordem dos pensamentos. No capítulo anterior tínhamos visto aí a questão de como, né, a pessoa percebe, como nós percebemos, a pessoa percebemos o mundo exterior ali. Por exemplo, vivemos uma situação ali externa, percebemos isso e como transmitimos isso para a nossa realidade interna. Sabemos que, né, a PNL ela vem dessa maneira, né? Tem a realidade externa e depois a nossa representação interna. Nós representamos aquilo internamente da nossa maneira, através dos nossos filtros. Então, a princípio, como que é feito isso, né? Essa sintaxe, a ordem que é feita. Por exemplo, a pessoa pode perceber o mundo exterior através do visual, ela vê o que está acontecendo, aí ela vai transmitir isso para a realidade interna dela como, né? Ela vai representar internamente como. Pode ser, por exemplo, o auditivo, através do diálogo interno. E daí, ela sente alguma coisa a partir do que ela comunicou auditivamente para ela. Então, aí é o sinestésico. E aí que o Tony Robbins aqui, ele fala que é tipo uma receita de bolo, né? É a sequência, que é importante. Por exemplo, nós temos lá todos os ingredientes para fazer o bolo, mas se nós não fizermos na ordem, não vai sair o bolo, né? Se a gente colocar o bolo no forno antes de colocar determinado ingrediente. Eu não sei ali todos os ingredientes que vai no bolo, mas, por exemplo, eu sei que vai ovo. Não sei se todos, mas alguns bolos vão ovo, né? Por exemplo. Se eu coloco tudo e depois eu vou colocar o bolo no forno e depois que sair do forno eu vou colocar o ovo, não vai dar certo, né? Ou a farinha. Ah, não, a farinha eu coloco depois, né? Então você vê como é a importância da ordem também. Não é só ter os recursos, mas também utilizar de maneira ordenada. Me dá um exemplo aqui também de uma empresa, de empresas, né, por exemplo. Às vezes não é a empresa que tem mais recursos que tem melhores resultados. Então, as que utilizam melhor os seus recursos. E aí eu estava conversando com a Ana Rita aqui, agora, né, foi alguns minutinhos só, antes de apertar para gravar, antes de eu entrar aqui, e estávamos falando aqui sobre a importância disso, né, que é a sintaxe, a ordem, né, de como é feito, e também não só da ordem, mas dessa linguagem, né, de entender a linguagem da pessoa, quando nós vamos ali conversar com ela, na abordagem clínica também, né, a importância de você entender a linguagem da pessoa, se é uma pessoa mais visual, se é mais auditiva, mais sinestésica. No próprio livro aqui, o Tony Robbins também dá um exemplo para um vendedor. Uma pessoa que vai vender um carro, se ele identifica que o possível comprador, né, o cliente ali, ele é mais auditivo, ele vai mostrar ali, vai abrir o capô ali do carro, ligar o carro para ele ouvir o motor, abrir e fechar as portas para fazer o barulho, andar um pouco para ouvir, né? E ele vai no diálogo ali atentar, né, mais a parte auditiva. Se ele perceber que o cliente ali é mais sinestésico,
ele vai convidar ele para sentir o carro, né? Para sentar, para sentir o conforto do carro. Ele vai falar mais sobre o conforto, andar com o carro e ver como o carro é confortável. Se o cliente é mais visual, ele vai falar sobre o design do carro. Então, é essa a importância de saber identificar nas pessoas e na gente mesmo, né? E na gente também. Então, no caso desse de vendas, por exemplo, né? Se o cliente é mais visual e o vendedor ele não percebe isso e fica falando sobre a potência do carro, sobre a economia do carro, que é o carro econômico, não é isso que o cliente está procurando, não é isso que mexe com ele, não é isso que emociona ele, ou seja, não é isso que vai fazer ele comprar. Então, na verdade, ele vai estar mostrando coisas ali que o cliente não tem interesse nenhum e perdendo a oportunidade de mostrar o que ele está realmente querendo ver. E muitas vezes a própria pessoa ela nem sabe disso, né? Ela não tem claro que é mais visual, que é mais sinestésico, enfim. Então, se nós temos essa habilidade de perceber isso, muda completamente o jogo, né? Tanto em qualquer área da vida, né? Do trabalho, acredito que em qualquer segmento, porque a gente se comunica com as pessoas a todo momento, em relação na vida pessoal também, né? Falei aqui o exemplo que o Tony Robbins deu de vendedor, nós vendemos a todo tempo, né? Vendemos ideias, vendemos coisa ali que pensamos, negociamos a todo tempo. Então, saber disso é muito importante. E é o que a Rita falou agora há pouco, né? Saber também, né? Mas também é praticar, né? Porque isso daqui é um treino, né? Para identificar, né? Esses padrões aqui. Na clínica da hipnose, onde o resultado, né, de Leusa, é rápido, o tempo de intervenção é rápido, se a gente tem esse recurso de identificar qual é o sistema representacional daquela pessoa, se é auditivo, visual, sinestésico, e você usar as palavras que fazem sentido, você desenvolve o poder da pessoa em agir, né? Como levar a pessoa a agir, né? A pessoa a se conectar com as referências que você está dando, com o significado. Não adianta botar a pessoa em hipnose e depois estar falando coisas que não fazem sentido para ela, né? O que faz sentido para aquela pessoa? Mas cabe ao terapeuta identificar rapidamente o que faz sentido para aquela pessoa, né? Esse livro é muito legal, né? Quando ele fala principalmente as pessoas visuais, elas são invadidas por imagens. Imagem na cabeça, vem imagem, 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 e elas precisam dar nome para a imagem. Tem uma necessidade de dar um nome. O que está passando na cabeça? Então, elas estão mais preocupadas em dar nome para a imagem do que se expressar. Então, às vezes, você vê diálogos que são. Mas a pessoa está tudo bem, ela está. Ela, né? Ela não está confusa. Confusa fica quem escuta e que não está seguindo um ritmo, uma velocidade. Essa pessoa é muito rápida, né? E se o terapeuta é sinestésico, ele vai falar: peraí, repete de novo. Como assim? Né? Então, é importante, é fundamental. Edileuza, vamos até o fim nesse livro, Edileuza. É isso aí. E uma maneira da gente que é importante, né, para a gente perceber, para identificar, né, o sistema representacional da pessoa, são as pistas oculares, né? O que mais? Pistas oculares e a própria linguagem da pessoa, né? O que ela fala. Ela dá pistas do sistema representacional dela. Vamos procurar aqui onde que tem as.
Tem uma tabelinha aqui com as perguntas. Não era nesse capítulo, era nesse. Bom, não estou achando aqui, mas enfim. É tipo, quando a pessoa é mais visual, ela tem, quando ela se comunica, ela fala de coisas mais visuais. Ela já dá pista ali na comunicação dela. E nem, como que foi aqui? Como que foi lá no evento? Foi na Disney, que foi, nossa, é muito legal, nossa, o castelo lá era bonito, era tudo muito colorido, o negócio assim era, você via assim, aquela paisagem, o negócio era grande, colorido, e aí tinha um negócio ali mais profundo, você vê que é tudo mais visual que ela fala. Pessoas mais auditivas vão falar mais do som. Nossa, tocava umas músicas legais lá, o show era, nossa, outra música bonita no show, e começava com uma música mais tranquila, de repente era mais uma música mais, assim, emocionante no final. Tinha uma mulher que cantava muito bem, o pessoal canta muito bem lá, e o pessoal, nossa, aplaudia, gritava, todo mundo ficou em êxtase lá com as apresentações, e tinha fila nos brinquedos, mas mesmo assim você viu o pessoal ali brincando, agitado, e dando risada, e era todo mundo ali, o pessoal gritando a todo momento, então o pessoal já fala mais, você percebe que é mais auditivo. Se o pessoal sinestésico, eles vão falar mais do que sentiu da experiência. Nossa, foi uma experiência muito marcante para mim, eu me senti como criança de novo, vendo tudo aquilo ali, me sentia alegre. Nossa, era uma leveza assistindo aquilo, ao mesmo tempo era uma alegria tão grande. Então, você percebe na maneira que a pessoa se comunica também. Você já foi na Disney? Oi? Você Sim, já foi? Disney, deixa eu ver, eu acho que só na de Tóquio. Não, porque eu estava vendo teus olhos, parecia que você estava recordando. É, é isso mesmo. Eu comecei a falar da Disney aleatoriamente, aí eu comecei a ficar pensando, o que tinha lá na Disney? Eu vi que você deu uma reconstruída, daí você foi, daí você começou a recordar mesmo. Então é isso. Então, tá vendo? Ó, aí, ó, já tem. E a outra parte, e a outra maneira é através das pistas oculares, que é a direção dos olhos, né? Pistas oculares, aqui, os sinais de acesso visual que o Tony Robbins chama, tem aqui na página 141, nessa figura aqui. Eu também corrigi isso daí, igualzinho você. O que era mesmo? Porque estava visual, né? Mas não é visual, é auditivo. Né? E o outro é sinestésico, né? E outro é sinestésico, Então, aí tem a parte dos olhos, que eles dão essas pistas também, aonde a direção que está os olhos, que foi o que a Ana Rita falou agora. Então, se você sabe os dois, você já tem os dois. Né? É mais coisas ali, é mais elementos para você identificar. Você identifica no padrão de linguagem da pessoa, que ela está falando mais sinestesicamente, visual e tal, e através das pistas oculares também. As pistas oculares aqui é o quê, né? A direção dos olhos da pessoa quando se movimenta, quando ela está falando sobre o assunto, determinado assunto. Na parte aqui mais alta, quando os olhos vão para cá, tipo aqui para cima, ou para a diagonal aqui, é a parte visual. Aqui a do meio é a parte auditiva. E aqui, quando é para a diagonal aqui para baixo, assim, é a sinestésica. Então, a visual. Aqui é meu lado esquerdo, tá? Que está espelhado, aqui é meu lado esquerdo. Então, aqui, para cima e para a esquerda, eu estou recordando algum evento. Quando eu olho aqui para a direita, para cima e para a direita, eu estou criando uma imagem. Lembra que é imagem, visual. Aqui, visual, auditivo, sinestésico, a direção dos olhos, tá? Visual, auditivo e sinestésico. Criado, desculpa, recordado e criado. Então, aqui eu estou criando uma imagem
E aqui eu tô... Desculpa. Aqui eu tô buscando uma imagem, lembrando, recordando. Aqui eu tô criando. Aqui eu tô lembrando de um som. Aqui eu tô criando um som. Como é que é? Aqui eu tô falando comigo auditivamente, o diálogo interno. E aqui eu tô sentindo. Beleza? Esse é o padrão. Não necessariamente todos são... Esse daqui é o padrão. Tem gente que é fora do padrão. É o contrário. Por isso que aí é interessante, é importante, não olhar, que nem a pessoa, você falou uma coisa, a pessoa já olhou, você, é isso daí. Por exemplo, aqui já dá para saber, né, Dileu, se a pessoa está mentindo. A gente fala criando, ela pode estar mentindo. Você já pegou bem assim, na prática? Oi? Na prática, você já testou isso daí, assim? Direto. Aconteceu comigo. Eu fui conversar com uma mãe de uma aluna, e na hora, assim, ela olhou para o lado direito e, sabe assim, demorou um pouquinho para responder. Eu falei assim, ela está mentindo. Peguei ela na mentira. Então, então, só que assim, né? É importante só atentar que, assim, não devemos levar só isso aqui ao pé da letra, assim, 100% de certeza. Primeiro, ela pode ser ao contrário. Esse é o primeiro ponto. Outra, é importante calibrar, porque não necessariamente a pessoa faz isso daqui muito bem. Por exemplo, isso daqui é assim, quando o meu olho ele sobe aqui para a diagonal na esquerda, significa que o meu cérebro ele está acessando informações que eu já tenho. Ele está acessando. Então, da mesma maneira, se eu estou assim, ó, tentando lembrar de alguma coisa, não é que eu não posso fazer isso, eu posso fazer isso também. Tentar lembrar de alguma coisa assim, ó, olhando para cá. Só que o que acontece? Se eu sei disso, eu posso facilitar para eu lembrar. Eu faço assim para tentar lembrar, para lembrar. E aí facilita para buscar essa informação. Então, se você for visual. Não, se você lembrar por imagens. Isso, se eu estou buscando uma imagem visual, isso. Agora, assim, nossa, o que ela falou mesmo? Aí eu busco para cá. Deixa eu ver o que era mesmo. Aqui você eu tô... vai buscar a partir dos seus sentidos, né? Isso. Para a gente identificar esses sinais, na realidade, precisa a pessoa, para ser mais fidedigno, ela tem que estar num estado interno favorável. Porque se ela estiver desconfiada, ela vai ficar no controle. Então, você vê que ela fica no controle. Isso que eu estou falando. É só quando ela relaxa que ela começa a mostrar realmente qual é o interno dela, né? Mas sabe o que é muito louco? Isso daí, Ana Rita, que tem coisas que nem eu faço muito com o olho, eu percebo. Quando eu vou falar assim, eu tô conversando e acho que se vocês perceberem, eu falando, tô assim, então, aí tal, não sei o quê, aí tal. Direto eu fico assim. E às vezes nem olhando muito para a pessoa, eu percebo. Direto eu fico assim, com os olhos. Quem é assim, nem consegue, Ana Rita. Mesmo que assim, ó, a Ana Rita tá querendo me pegar aqui, por exemplo. Não dá. Porque se você falar, onde você estava ontem? Como que era lá? E você faz uma pergunta específica, assim, como que era lá? Não tem jeito. Ou eu não penso, mas se eu pensar, eu vou fazer. Então fica um negócio que eu tenho... assim, ó, peraí, deixa eu ver. Ou aquele cara, depois que aprendi isso, né, o que o pessoal aconselha na PNL. Se a esposa sabe disso daí, o cara dentro de casa assim, né? Ó.
para não ver os olhos dele ali, porque não tem como. Ou ele não vai pensar, ou se ele pensar no negócio, ele vai. Ó, eu já é automático, já não tem como não fazer. Mas é claro, a pessoa de repente faz um esforço para não ficar ali, né? Não pensar em nada. Pode acontecer. Então, quando a pessoa, quanto mais à vontade ela tiver ali, sim, ela vai, né, buscar. Porque se ela nem buscar a imagem, ela pode acontecer, né? Que você falou, né, Ana Rita? Ah, e aí, quando que você, né, imagina aí quando você tá, fez isso, eu fiz aquilo, aí a pessoa, ah, não sei. Ou seja, ela nem foi, né? Nem buscou a imagem, então, mas conforme ela vai buscando, e é muito louco isso, porque assim, a PNL, muita coisa você faz as intervenções, ali, você ajuda a pessoa, sem precisar saber o que é. E você trabalha essa questão aqui também da linguagem sem precisar saber. Por exemplo, né, você chega aqui, tá, Edileuza, então não precisa me falar. Pensa aí, sente, enfim, olha o que está te incomodando. Isso daí você é uma coisa que já há muito tempo te incomoda, você sente alguma coisa, aí a pessoa já começa, ah, então, é que toda vez que acontece isso, eu já sei, ela é uma imagem visual. Ela tá assim, toda vez que acontece isso, nossa, eu me sinto mal, porque ah, aí você já sabe que é visual e que a imagem está aqui, ó. É como se a gente tivesse com os olhos fechados, mas na nossa mente tem um lugar onde está a imagem. Aí você já sabe que está aqui, ó. Aí você continua trabalhando nessa parte visual. Você sabe que ela tem uma imagem de. Você tá bom, então. Pega essa imagem aí que te incomoda e aí você trabalha sobre modalidades. Você está dentro dessa imagem ou você está fora dela? E você falar na linguagem técnica ali, a pessoa talvez não entenda, né? Dissociado, associado. Está fora ou está dentro? Você está vendo aí com seus olhos ou você está se vendo ali? Ah, eu estou dentro. Ah, então sai dessa imagem, vai vendo como se você estivesse se olhando de fora. E aí, como que você sente agora? Mudou? É, agora parece que diminuiu um pouco. Tá. Essa imagem está grande ou está pequena? Ah, tá tamanho de uma tela que pega quase toda a minha visão. Tá. Afasta mais, deixa ela menor. Deixa ela menor. Isso, como você está sentindo agora? Ah, agora tá. Beleza. Tira a cor dela, deixa ela de ponta cabeça. Agora deixa ela bem pequenininha. E eu faço uma contagem de 1 a 3 e do 3 ela explode. 1, 2, 3. Pronto, agora ela vira um monte de estrelinha amarela. Beleza. Agora pode abrir os olhos e tal. O que você comeu ontem, quanto que é 7 vezes 8, enfim, quebra o padrão. Então, e aí? Como que é aquela questão lá, aquela sensação que você sentia lá? Aí você vê que a pessoa vai fazer isso, a mesma coisa. E aí ela não vai achar. Por causa que com esse exercício de submodalidades aí, você dá uma desconfigurada no negócio, ela vai fazer esse movimento aqui de buscar a imagem e ela não vai achar. Ela vai fazer assim. Né? Ou não vem, ou não vai vir a mesma. Não vai vir igual. Tipo, ela, nossa, eu tô vendo, mas é pequena. Nossa, não consigo ver. Ou que eu fiz alguma coisa ali que era de quebrar a tela, por exemplo. Às vezes eu faço de quebrar. Aí ela tem um pouquinho só, uns pedaços que não terminou de quebrar. Eu só vejo quebrado os pedacinhos. Falo, tá, então agora fecha os olhos e imagina você quebrando o resto. Agora não sobrando nada. Quebra o padrão de novo.
E aí, como que era aquela... Como era aquela questão? Como que é aquela sensação lá? A pessoa vai fazer esse movimento. Eu tô falando de uma pessoa visual, tá? Aí ela vai olhar e vai falar assim, nossa, não vem. É muito louco, acontece isso, porque você desconstrói, não vem. Aí se a sensação tá ligada com a imagem. Aí o que acontece? Com aquela imagem. É muito louco, porque assim, todo aquele problema dela estava ligado com esse gatilho aí, com essa imagem. E aí você desconstrói essa imagem, ela não consegue acessar mais, aí ela... Eu não consigo ver, tá? E como você se sente? Ela... Nada. Eu falo, ouvi um amém? Já era. Aí a pessoa não consegue mais acessar aquela sensação. Aí vai entrar muito naquela polêmica, naquela questão. Ah, mas resolveu o problema, mas aí não sei o quê, sabe? Então, isso, mas assim, a questão dela era assim, putz, meu, o que tá te incomodando? Você vai ver na amnésia ali. Putz, é meu chefe. Ah, mas o que acontece? Ah, é que, putz, teve umas coisas aí que aconteceu, ele... Toda vez que eu lembro dele, eu penso nele, já me dá um negócio, eu vejo ele, já me dá um negócio ruim, não suporto ele, não consigo trabalhar com ele. Ah, o que vem na sua mente aí quando você lembra dele, alguma coisa assim? Aí essas imagens aí. Quando você desconstrói elas, a pessoa não sente mais aquilo. Porque o que ela estava sentindo, quando ela via ele hoje, ela já separava essas sensações de uma memória de alguma coisa que aconteceu. Ou que ela criou em cima daquilo ainda, né? Daí quando desconstrói isso, ela não sente mais aquilo. Aí ela vê a pessoa, mas ela não sente mais aquilo. Não é que ela vai amar a pessoa, mas assim, aquela sensação que tinha antes, simplesmente ela não aparece mais. Por quê? Porque essa submodalidade, a gente está falando da mesma coisa, só que de um outro ponto de vista, de uma outra visão. Isso daqui também seria a sintaxe, ele seria a receita do bolo. Do quê? A pessoa se sente mal quando vê ou pensa sobre aquela pessoa. Como que ela faz para sentir mal? O sentir aqui é um resultado. Como que ela faz? Qual que é a sintaxe ali para ela sentir mal? Ela, no caso dessa pessoa que é visual, ela vê certa imagem do chefe visualmente na mente dela, a cena, aí ela faz um diálogo interno, tipo, puta, esse cara aí é um ignorante, eu nunca mais quero trabalhar com esse cara. E aí, a partir daí, ela sente um aperto no peito, sei lá, um exemplo, um aperto no peito, e uma sensação de raiva. Essa é a sintaxe. Ela vê a imagem criada na mente dela. Criada assim, né? É a representação interna dela. De algo que aconteceu ou não, ou enfim, ela tem uma imagem. Então, aí é a quantidade, Ana Rita. Qual que é a quantidade disso? Submodalidades. É grande, é pequeno, como que ela fala, é alto. O que pega mais? Aí você vai perceber. Fala para mim sobre isso. Como que é isso daí? Ah, é por causa dele assim, não sei o que. Pronto, já pegou, é o visual. Então, o que você tem que desconstruir aí? O visual? Claro que tem tudo, né? Tem o auditivo também, tem o kinestésico, mas você pega no que ela tá... Onde ela tá puxando isso daí? Você vê que ela já tá puxando ali no visual? Desconstrói esse visual. Então, é a receita do bolo. É aqui, ó. É essa imagem exatamente como que ela é. Então, a quantidade da receita do bolo é exatamente a submodalidade. É o tamanho dessa imagem, as cores, a distância que a pessoa está. Tudo isso é exatamente isso que ela pensa toda vez para sentir exatamente isso. Não é diferente, é exatamente isso. É a receitinha do bolo dela. O bolo dela é essa sensação aqui. Então, para mudar essa sensação, se eu mudo essa submodalidade,
muda o bolo. Mesma coisa da ordem, lembra? Se eu coloco a farinha no bolo depois de colocar no forno, não vai sair o bolo. Então, se essa submodalidade eu bagunço ela também não vai ter essa... Não vai sair mais essa sensação. Por enquanto, eu não estou falando de construir alguma sensação específica, eu só estou falando de desconstruir essa, né? Então, desconstruir, eu falei, nossa, eu não sinto mais. Tipo, mesma coisa, você abriu lá, você vai ver um forno, você vai pegar a assadeira e fala, nossa, não saiu o bolo. Sei lá o que é isso, mas o bolo não é. Tipo, o que você está sentindo? Eu não sei, mas eu não estou mais sentindo aquilo. Só pelo fato dessa mudança de submodalidades. Aí, a pessoa não sente mais isso. Então, você pode, quando você identifica isso, você pode fazer isso sem a pessoa falar o que é o problema dela. Ah, tem algo que me incomoda muito. Tá, como que é isso para você? O que você sente? Como que você vai falar? Não precisa me falar, assim, especificamente o que é, mas no que isso te atrapalha, como que é? Ah, quando aconteceu isso, ou toda vez que eu lembro disso, aqui, ó, já estou mostrando, é uma imagem que eu tenho. O que está me atrapalhando, o que está fazendo sentir essa imagem. Já era. Não precisa nem saber o que é, tanto faz. Porque a ideia é só você pegar essa imagem e desconstruir ela. Pode ser um abuso de poder do chefe, um abuso sexual, pode ser um acidente, um trauma, qualquer coisa. Você muda essas submodalidades aí. Então você fala, tá, então, ó, imagina essa cena aí, faz isso vai mudando a submodalidade. Se você vê que a pessoa é sinestésica, você trabalha mais sinestésico, e é a parte auditiva, trabalho auditivo, traumas de, por exemplo, vamos ver aqui, vai um acidente, por exemplo. E você vê que o que mais marcou para a pessoa foi o barulho. Mas como que foi e tal? Nossa, aquele acidente lá, pô, caramba, eu lembro assim, nossa, aquele barulho do pneu, cantando pneu, e de repente aquela batida, o vidro, aquele barulho. Desconstrói a submodalidade do barulho. Mesmo esquema. Normalmente, né, nas aulas de PNL, a gente vê falando muito do visual, né? Dessa coisa da imagem, constrói ela e tal. Mas que nem o auditivo, mesmo esquema. Você traz a cena de novo, agora imagina aqui, ó, você como se você tivesse um botão que você controla o som. Fizemos esse exercício uma vez, né? De diminuir o som, né? Aqui, ó, você se imagina que eu ouvindo um som alto, eu imagino que aqui tem um botão que eu abaixo, ó, ouvindo um som alto. Aí eu vou abaixando ele. Você repete algumas vezes com a pessoa, para ela imaginar essa cena agora sem som, mudo, como se você apertasse o botão, mudo. Repete essa cena algumas vezes, mudo. Aí a pessoa imagina a cena. Depois você pode colocar uma musiquinha hilarie, qualquer música que seja engraçada. Uma musiquinha de circo, uma música assim. Falar para a pessoa imaginar essa cena com aquele som engraçado. Isso você vai desconstruindo essa sua modalidade. Ela vai vendo aquela cena com outro som. E se para ela o que mais pegava era o som, vai desconfigurando isso. Então já muda a sensação dela em relação a isso também. Se você pensar num filme de terror, você vê que tem cenas ali que o som ele também é muito importante, né? No suspense, uma coisa ali para você tomar um susto, tem, né? A pessoa andando pelo corredor, o barulho dos passos, aí fica aquela música chegando, aí a porta abrindo, aquele a porta abrindo, aí a pessoa meio que vai se preparando para tomar o susto, né? Vai chegar alguém aí.
Agora, imagina você assistindo aquilo completamente mudo. Nossa, é que eu não assisto um filme muito de terror. Para quem gosta de terror, aqui eu acho que nem é muito terror, mas o que eu conheço é tipo o Fred Krueger, e o Sexta-feira 13, lembra os filmes assim? Jason, mas enfim. Se for um filme assim, imagina mudo. Já não é o mesmo medo que vai dar, o mesmo susto. Proporcionalmente falando, se você vê no cinema com aquele som, tudo aquilo lá. Aí você imagina assistindo no celular, na tela menor e com um sonzinho mais fraco. Já é mais fraco a sensação que vai dar, né? Deixar mudo. Tipo aquela cena do cara assustar com aquele. Ah! Aí você vê o cara assim, ó. Já é diferente, não tem som. Agora você imagina tocar uma música e Hilari com o cara lá, o Fred Krueger, lá com a música Hilari. Não é capaz de você até dar risada. Então as nossas memórias também são assim, né? Elas são como as memórias que assombram a gente ali, é como se fosse um filme de terror. E se a gente muda essas submodalidades aí como se fosse um diretor de filme mudando o som, o ângulo da câmera, diminuindo esses efeitos que potencializam as sensações, o filme ele é, né, tipo uma fábrica de emoções, já não é? O filme ali, o diretor de cinema, ele está manipulando emoções de quem está assistindo através de imagens e sons ali. Então essa que é a ideia. O que a gente tem, o que incomoda ali são esses filmes aí, né? Então se a gente muda essas submodalidades aí, a gente muda o que sente. E aqui nesse capítulo que está falando é sobre a sintaxe, né? Então é sobre a ordem disso também. O filme, que é do suspense, alguma coisa ali, ou até do terror ali, tem um enredo, um contexto para você tomar um susto e ficar com medo ali. Se aquilo acontece de forma desordenada, uma história que não tem pé nem cabeça, vai comprometer também, né? O medo que você vai sentir no filme, o susto, a emoção toda. Diga, pessoal, o que vocês estão pensando aí? Tá ótimo, Rodrigo, tá ótimo. Não é? Como levar a pessoa à motivação, né? Que é o que a gente vai fazer na segunda parte, depois de quebrar o padrão, né? Isso. Aí é o mesmo esquema também, né? Sabendo a linguagem da pessoa ali, né? A representação, como que ela, o sistema representacional dela, a gente consegue motivar ela de uma maneira assim bem mais produtiva, né? Sabendo já a representação interna. Se ela é mais visual, veja-se agora fazendo isso ou aquilo. Sinta-se agora fazendo isso ou aquilo, se ela é sinestésica. Ouça as pessoas falando com você. Ouça o que elas te dizem. Né? Tem essa... Muito, muito legal. Que parte você está vendo aí, Henrique? Eu estou te acompanhando, eu estou na 145. Ah, tá. Uhum. Eu estou justamente vendo a sequência da motivação, Uhum. né? Daí você pergunta o quê? Daí vem o visual, daí você pergunta de novo, né? Depois do visual, que imagem que vem? Só que aqui está muito redondo, às vezes a pessoa fala, não vem nada. Ah, sim, sim. Daí, quer dizer, tá, mas você ouviu algum... Quer dizer, a gente já tem que ter essas cartas. Você ouviu alguma coisa? Sim, sim. Sentiu? Né? É. E daí para ver qual a segunda submodalidade, né? Uhum. E depois disso, o que você fez? Ou seja, estava pensando até na sua primeira sessão, como te motivar.
né? Aquele paciente lá, né? Como motivar, né? Como, o que você está sentindo, o que veio, como tirar a pessoa de uma inércia, né? Isso é verdade, mas essa daí seria uma visão que se aproximaria bem mais rápido ali, né? Entender como que eu estava fazendo para sentir daquele jeito. É verdade. E tem isso mesmo, né, Ana Rita? Na prática, assim, não acontece tudo assim redondinho, né? Tem vezes que, né, você pergunta e não vem. Mas a PNL ajuda muito nisso até, né? Porque na hipnose, quando você vai fazer algo, principalmente se for, por exemplo, a regressão, a pessoa buscar uma memória, e aí? Tá de dia ou tá de noite, né? Como é que tá? Não tô vendo nada. Aí já a PNL ajuda já, porque ela é mais direta, assim, né? Para trabalhar as coisas que estão mais aqui relacionadas à crença, né? Representação interna. Nossa, igual ontem. Ontem eu fiz um atendimento presencial e aí eu fiz regressão. E, nossa, aí ontem foi só alegria. Nossa, tudo... O rapaz lá, ele vinha tudo ali, na hora. Teve uma vez que eu falei, né? Do corredor, lá na porta, abrindo e tal. Ou era outra memória, eu não lembro. Fazer a contagem. Tá de dia ou tá de noite aí? De noite. Tá, você tá sozinho ou tá acompanhado? Sozinho? Como você se sente com medo? O que acontece aí? Não sei. Tá tudo escuro. Aí, eu falei, eu vou fazer agora uma contagem de 1 a 3, e no 3 tudo vai se clarear, tudo vai se iluminar, e você vai conseguir enxergar tudo que está acontecendo. Tudo que acontece se revela agora, em 1, 2, 3. O que acontece aí? Eu tô no intervalo na escola, meus amigos estão me empurrando aqui pra cima de uma menina que eu tô com vergonha. Nossa, vinha tudo, assim, tudo que eu falava assim, nossa, quando é assim é só alegria, né? Tudo que falava então, assim, é bom, né? Agora tem situações assim que não tem porquê, às vezes a pessoa não é visual, né? Aí você tem que pegar mais essa parte aí, né? Do sinestésico. Aqui, ó, na página 145, né? Por exemplo, né, ele dá essas fórmulas aqui, né? Da motivação, né? Que no caso foi o auditivo externo, o visual interno e o sinestésico. Que criaram estados de motivação. Ela ouviu alguma coisa, viu a imagem em sua mente, então se sentiu motivado. A maioria das pessoas precisa de um estímulo exterior e 2 ou 3 interiores antes de terminarem, né? Apesar de algumas serem estratégias que envolvem uma sequência de 10 ou 15 representações diferentes antes de atingirem o estado desejado. Na PNL é assim, né, as formulinhas. Quer ver? Olha, Edilo, cadê? Vamos ver se dá para ver aqui. Ó. Consegue ver aqui esse negócio aqui? Ó? Tipo uma fórmula. Esse A é auditivo externo, é o que ela ouviu fora dela. Tipo, aqui na rua eu ouvi alguma coisa, por exemplo, eu ouvi algo. Aí o visual interno. Eu ouvi, aí eu imaginei alguma coisa sobre isso. E aí eu caí, que é o sinestésico interno. Aí eu senti algo interno. Isso daqui é a fórmula ordenada do que eu fiz para me sentir motivado. Por causa que esse exemplo é motivação, tá? De uma pessoa que se sentiu motivada. Então, tipo, a pessoa estava aqui, ela viu algo, aí ela teve um diálogo interno e sentiu essa motivação. Por exemplo. Alguém que precisa de 10 representações, imagina? Tem gente que fala a gente já se perdeu aí
A 10 ou quarta. 15. É, 10 ou 15, já pensou? É. Então, aí, depois disso, então você entendeu que a pessoa ela viu algo, teve um diálogo interno, e aí ela sentiu. Foi esse a sintaxe aí para ela se sentir motivada. Como ela se sentiu motivada? O que aconteceu? A motivação é uma sensação, certo? Interna. Sim, esse interno. Tá. Mas o que aconteceu antes disso para ela se sentir assim? Quando a gente quer modelar alguém, por exemplo, nossa, essa pessoa, ela todo dia de manhã ela tá motivada. Sabe aquele pessoal que acorda 5 da manhã, entra na banheira de gelo, lê um livro, faz os exercícios. Deu 9 da manhã, a pessoa já fez tudo, já salvou o planeta já às 9 da manhã. Aí, quando você olha aquilo e fala, putz, eu quero fazer isso. Como eu faço para me sentir essa motivação, ou enfim, como ele faz para fazer isso daí? Então você busca aqui entender essa sintaxe aí, como que ele pensa, qual que é a sequência disso. E como ele está sentindo ali na hora de entrar naquela banheira de gelo no frio do caramba? Como que ele está sentindo? Tá, mas antes disso, antes dele sentir isso, o que aconteceu? Usando esse exemplo aqui, né, dessas três, seria assim, antes disso, ele falou com ele mesmo alguma coisa. Ele fala, vamos dar um exemplo aqui. E aí, como você sente ali na hora de entrar na banheira? Nossa, eu sinto assim que eu me sinto desafiado, eu me sinto como se fosse uma coisa, não, eu tenho que ir para vencer essa banheira de gelo. Aí eu sinto assim que eu quero ir logo, uma vontade de ir para cima assim da banheira de gelo, de entrar. É uma vontade é uma vontade de fazer, de querer ir, de incontrolável, de querer ir. Tá. Mas o que acontece antes disso? Antes disso daqui foi o quê? O diálogo interno. Ah, eu começo a ficar pensando assim, e aí, você vai perder para aquela banheira de gelo? Você não é maior que isso? Se você não ganhar da banheira de gelo, você vai ganhar do quê? Como que você vai conseguir fazer aquilo que você está querendo fazer se você não consegue nem entrar na banheira de gelo? É esse diálogo interno me faz sentir daquele jeito. Não, vou entrar, eu não vou perder. É esse diálogo interno que traz essa sensação. Tá, mas antes desse diálogo interno, tem alguma coisa? Ah, logo que eu acordo e abro os olhos, eu imagino, eu visualizo, eu olho o despertador. Não, quando eu olho o relógio tocando ali, a imagem do alarme tocando, é o que já dispara esse diálogo interno. Eu olho o relógio ali, eu já começo a falar comigo mesmo essas coisas. E aí eu já me sinto daquele jeito. Aí, então, essa é a estratégia que ele tem para entrar na banheira de gelo, por exemplo. Ele olha o relógio, aquilo ali já dispara um diálogo interno, e aí, você vai ficar aí, você não vai conseguir, se não fizer isso, você não vai ter aquilo. E esse diálogo dá essa motivação para ele, essa sensação de motivação. Então, qual que é a ideia? Se você entende que a pessoa é assim, ela vê, faz o diálogo interno, ouve e depois sente. Sempre que você quiser motivar essa pessoa, você usa essa sequência. Essa é a ideia. Imagina tal cena. Imagina você conseguindo isso daí, esse negócio realizado. Você dizendo para você mesmo, poxa, como foi bom eu chegar até aqui, como
como estou feliz comigo mesmo de ter chegado até aqui, eu sabia que eu ia chegar até aqui, eu mereço tudo isso. E a sensação que você vai sentir depois disso. Aí você consegue ajudar a pessoa a se sentir motivada. De uma maneira bem mais fácil, porque já é o esquema que ela faz para se sentir motivada. O Tony Robbins, ele fala aqui numa parte, né, que a gente tem esse esquema para tudo. Só que a gente não sabe, a gente nunca percebeu. Estava aqui na página 138, 139, as perguntas para você saber, para identificar ali o sistema representacional. Imagens visuais lembradas, visuais construídos. Edileuza, quantas janelas tem na sua casa? Quantas janelas? É. Nossa, tem bastante, hein? Quantas? Conta aí. Sem olhar lá, quantas tem? Uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7. 7. O que é a primeira coisa que você vê quando acorda de manhã? Vejam. Qual é o cômodo mais escuro da sua casa? Mais escuro? É. E agora? Deixa eu ver. Deixa eu me lembrar. Viu ali, né, Rita? Uhum. Ó, aqui Eu eu não acho que precisava nem falar, vou me lembrar, que a gente já entendeu o que você estava lembrando. Então aqui ó, parece que ela é padrão, né? Só para confirmar, Dileuza, qual que é a sua mão esquerda? Essa que você está usando aí, a sua mão esquerda? Essa, né? É. Tá. Então, parece ser padrão, né? Então, só para confirmar, aí aqui, né, na Rita, o que a gente faz? Faz umas perguntas do visual construído, do contrário, só para confirmar. Tipo aqui, ó, Edileuza. Imagina um policial com cabeça de leão, tá? Imagina um policial com cabeça de leão, cauda de coelho. Vai imaginando, criando essa imagem aí. E asas de águia. Como que é isso? Policial com Cabeça de leão. cabeça de leão, cauda de coelho, o que mais? Asas de águia. Asas de águia. Isso. Imagina agora essa imagem inteira aí. Vixe. Acho que eu sou ruim de visualização, Rodrigo. Você é ótima, você é o nosso modelo número 1. A Edileuza vai ser o modelo. Ó, se precisar de um modelo, leva a Edileuza, que ela é transparente. A mente dela, o funcionamento da mente da Edileuza é transparente. Edileuza, você consegue se ver com cabelos dourados? Dourado? Loira. Olha, já até fiz umas luzes uma vez, mas eu não gostei não do resultado. Não. Se imagina aí como você ficaria com cabelo rosa. Ixi. Você viu? Foi pro direito, né? Dona Rita. Você viu que ela fez assim? Eu achei que foi no direito no primeiro, quando você falou dourado, ela falou das luzes, que ela já tinha esse visual, né? Ela foi, daí ela começou a fazer outra coisa, mas o primeiro ela foi para o lembrado, ela associou o dourado com luzes, né? Isso. Então, aqui, ó, a gente identifica o que é padrão. Quando ela lembra, isso aqui chama calibragem, né? Você faz algumas vezes, você faz a calibragem para
para ter certeza que é isso daqui mesmo. Que ela funciona assim. O padrão, que é o quê? Esquerda criado, ou esquerda lembrado, direita criado, que é o padrão. Aí, a partir daqui, sim. Como eu já calibrei, Edileuza, agora sim eu falo. Onde você estava ontem à noite? Ontem à noite? Agora você começa. Por que você chegou tarde ontem? Sabe? Aí agora já está pronto para essas perguntas, já que você sabe que a pessoa está. Você já sabe o lado que é. Então, aqui sim. A probabilidade de, se você perguntar alguma coisa e a pessoa criar, ou seja, tá mentindo, você já tem uma probabilidade bem maior, né? Uhum. É que assim, não é muito assim também, né? Usar isso como uma certeza absoluta, né? Mas assim, a probabilidade é grande que está criando uma cena ali, né? Porque se você já calibrou bem na pessoa, você já vê que ela está criando uma imagem, né? Assim, se ela está mentindo ou não, né? Já entra outros aspectos até. Ela está criando por causa de outra coisa, tal, Ela é né? inteligente, é criativa, não é, né? Isso, mas você sabe que ela está criando. Tá Não é criando. exatamente o que aconteceu. Ela não está falando sobre o que aconteceu. Ela está criando, né? É a certeza que tem. Aí, quer ver? Você está com essa página aí, Ana Rita? Tô. Faz aí quer fazer umas perguntas para mim? Aí você e a Edileuza consegue ver aqui, para a Edileuza também ver o que a gente estava fazendo com ela. Pode fazer dos olhos mesmo, das visuais, Ana Rita, para a Edileuza também ver, porque ela não viu. É assim, Edileuza, ó. Aqui é meu lado esquerdo. Uhum. O lado dessa cabeça que é o lado esquerdo, tá? Então, para cá é o visual recordado, tô lembrando. Para cá eu tô criando. Para cá eu tô criando. Esse é o padrão. Pode ser que eu seja padrão ou não. Então, o que você faz? Você faz algumas perguntas de imagens visuais, algumas para eu lembrar de algo visualmente, algumas para eu criar algo visualmente, para daí identificar que eu sou padrão. Tá bom? Pode usar esses exemplos aí que tem no livro, ou pode usar qualquer coisa mesmo visual, para eu lembrar ou eu criar. Igual eu falei, imagina você, um policial daquele jeito, imagina, sei lá, qualquer coisa. Qual foi a melhor nota que você tirou no seu colegial? No colegial, É. no colegial. Putz, não veio nada, não. Mas vou chutar, tipo, nossa, deve ter sido uns 8 no máximo, mas eu não lembro, não. E olha só, eu busquei a imagem de uma. Na época tinha aquelas carteirinhas, né, da escola que vinha as notas. Eu busquei essa imagem, assim. Veio a imagem, mas era do ginásio, eu acho. Uhum. Não saiu o som, direito. Não ouvi. Você falou Falando, buscou a imagem do boletim, né? boletim, é. Qual foi o maior tombo que você levou? Maior tombo. Foi. Foi de moto. De moto. Eu desci com a moto andando. A moto tava andando, eu desci dela. Aí eu me arrebentei. O que você machucou? O pulso
Ah, que eu quebrei o pulso, trinquei, não sei, aí machuquei aqui o rosto, aqui, aqui, aqui. Ah, cotovelo, joelho, braço. Mas doeu? Foi significativo isso? Foi bastante, doeu. Doeu mais depois, na hora de colocar o pulso no lugar lá. O que eu observei quando ele foi responder essa pergunta no começo, você ficou olhando mais para o lado esquerdo, então você ficou tentando recordar uma sensação, né? No caso, sinestésico. Eu acho que foi, né? Quando falou de tombo, talvez eu fui buscar a sensação, Então, nesse lado, quer dizer, o que ficou Tá vendo? evidenciado... Eles até avançaram na lição aí, já pegou o negócio completo, é tipo isso, né? É exatamente isso. Você vê como é muito louco isso? Você fica olhando e fica vendo, tá buscando uma imagem, agora tá buscando. É muito louco, né? Você fala, e aí, tá doendo aí? Não. Estava perguntando, né, pra pessoa. Então, aí foi o primeiro, foi o sinestésico, né, que você foi buscar. A sensação, você sentiu a dor, sei lá. Eu percebi que quando perguntou do tombo, eu fiquei assim, aí veio da bicicleta quando eu era pequeno. Aí depois eu lembrei da moto. E aí quando a Rita perguntou onde eu machuquei, aí eu fui pro visual, que eu fiquei imaginando eu, para ver onde estavam os machucados. É legal, né, quando a gente tem esse conhecimento. Fica mais... Eu acho que fica mais preciso, assim, né? Mais objetivo. Quem trabalha atendendo as pessoas. E as pessoas que vêm para a gente, que não têm esse conhecimento, às vezes eles falam assim, nossa, eu acho que ele parece mágico, né? Não fica essa sensação? Parece mágico. É verdade, né? É tipo isso mesmo, né? Porque os gatilhos tá relacionado a isso, né? Tem aquele... É que a gente está aqui lendo o livro, né? E assim, tá acompanhando o livro. Mas seria legal qualquer dia fazer uma aulinha de PNL, da estrutura da PNL, né? Porque, assim, se você entende ali como que funciona, o pensamento da PNL é assim, tem o mundo exterior, o mundo externo, aí tem você aqui, você vai captar as informações do mundo externo. E você capta isso através dos 5 sentidos, é o VAC, o VACOG. Visual, auditivo e sinestésico. Você percebe o mundo através disso, aí que você vai passar para dentro de você essas informações. E aí vai ter lá os filtros. Crença. E dali você vai formar o seu sistema, a sua representação interna daquilo que aconteceu. E o resultado dessas representações internas que é o que você sente e o que você pensa em relação a alguma coisa. Então, todo problema, quando você vier falar, eu estou com um problema que eu não consigo fazer isso, é motivação, ou é por causa de briga com não sei quem. Tudo se trata sobre o caminho que você fez para perceber esse mundo exterior para ele se tornar essa representação interna. Então, é sobre essa representação interna, ela não é algo assim, real, intrínseco. Não, ela foi construída através das suas crenças, suas percepções. É uma interpretação. E isso pode ser reinterpretado. Então, e de maneira rápida através de submodalidades, tal, né? Tem várias maneiras, mas... E aí, se você muda essa representação interna, aí muda como você se sente em relação àquilo. E serve para tudo, né? Motivação. Eu não consigo ir para academia. Por quê? Provavelmente, somente está ligando essa experiência da academia com dor, né? Alguma coisa assim. É por isso que evita. Se você muda essa imagem que você tem em relação a isso,
Aí destrava isso que está atrapalhando o dinheiro. Rodrigo, você consegue? Eu não sei, está um pouco confuso só aqui. Esse sensório, o KC e o KD, por exemplo, você doeu a sua batida, né? Daí você foi para o sinestésico esquerdo, né? Isso. E para o sinestésico direito, como ficaria isso? É um diálogo interno. Diálogo interno, isso. Para baixo direito é um diálogo interno. E daí esse diálogo, ele não necessariamente é sinestésico? Não, o diálogo interno, ele não tem, assim, de ser criado ou, por exemplo, lembrado, tanto quanto o sinestésico também não. É o sentir mesmo. O sinestésico é o sentir. E o diálogo interno é só o diálogo interno mesmo. Então, para baixo direito, o diálogo interno, para baixo para a esquerda é o sinestésico. Independente se eu estou criando, imaginando uma dor, ou sentindo mesmo, ou lembrando. E o auditivo, o diálogo interno também. Por exemplo, se falar assim, você já tomou caipirinha? A pessoa vai fazer o KC. Vai para o sentir. Não, primeiro vai falar sim ou não. Qual foi o gosto da sua caipirinha? Daí estava. De que gosto que era? De frutas, de limão? Ah, como que é? Você já comeu limão? Caipirinha de limão? Normalmente a pessoa vai para o direito para baixo, sinestésico. Esquerdo para baixo, né? Você lembra da caipirinha que você tomou? Né? A pessoa vai buscar lá no sentir, que gosto que tinha aquilo lá. Né? Mas quando você falou assim, você lembra da caipirinha que você tomou? Para mim, eu já fui no visual. Eu fui imaginar a caipirinha. Porque eu falei, você lembra, você não entrou na sensação. Dá por isso que eu tentei corrigir se era de limão, isso, para você entrar na percepção. Você foi buscar imagem. Você conhece uma caipirinha? Sim, conheço uma caipirinha. Que gosto tinha essa caipirinha? Daí você já vai para outro lugar. Aí eu já fui para. Aí eu já fui para doeu a batida? Você teve uma batida? Tá, você buscou. Doeu a batida? Tá, tá lá. E daí, esse diálogo interno, ela não. Ela está com a sensação, né? Ela está conversando com ela sobre a sensação, será que é isso? Tá, por estar na mesma, né? Tipo... Eu acho que quer dizer que não é sobre conversa, mas acho que aqui seria um interno, né? Diálogo interno e a sensação como é interna, né? Seriam as partes mais internas, né? Mas eu acho que esse é o mais enrolado. Porque não é aquele padrão, né? Até aqui era visual, auditivo, aí aqui meio que ficou de um lado uma coisa, mas acho que aqui é de um lado uma coisa, do lado outra mesmo. Não tem uma ligação entre elas. Aqui é uma coisa, do lado esquerdo é o sinestésico e do outro lado é o diálogo interno. Talvez você está construindo aquilo ainda, né? Tá tentando arrumar palavras para falar, né? É uma coisa mais abstrata, né? Talvez, né? Eu acho que a pessoa está procurando, não sei, procurando as palavras para falar da sensação, né? Eu estou com uma sensação, mas daí eu vou... Tá, senti o gosto de limão, da caipirinha e tal, e agora eu vou usar palavras para falar. Gostoso, ruim, bom. Daí já é uma expressão de um diálogo, de uma sensação, não sei. Mas sim, faz sentido, né? Parece estar mais próximo, né? Rodrigo, conforme vocês estavam falando, eu lembrei da apostila que
quando eu fiz o curso lá do Consan, né? Lá. Uhum. Aí tem umas perguntas aqui de pista de acesso. Ah, tem. Então, tem a primeira etapa, tem a segunda etapa, depois tem a parte dos exercícios, né? Aí, ó, as perguntas da primeira etapa é assim, ele fez como um exemplo, né? Qual a cor da sua camiseta favorita? Porque isso daqui era para a gente lá praticar na hora, né? Com as pessoas, entendeu? Uhum. E quando foi a última vez em que você viu a sua assinatura? Uhum. Qual é a última música que você ouviu? Você consegue diferenciar o latido de um cachorro do miado de um gato? Como que é o seu carro? Qual é a sensação de dar risada? Qual é a sensação de dar risada? Descreva o Então, interior de um quarto que você gostaria de morar. Imagine a si mesmo daqui a 10 anos. Com quem você falou pela última vez no telefone? Seu pé está quente agora? Como você se sente ao escorregar na chuva? Qual que é o som da voz da pessoa favorita? Imagine um cachorro verde com listras vermelhas. De que lado da sua porta de casa fica a maçaneta? Como seria o som dos Beatles cantando um reggae? Quando você está chateado, quem te faz se sentir melhor? Diga ou cante seu nome de trás para frente. Escreva como um carneiro ficaria se tivesse cabeça de cachorro. Você consegue se lembrar como se sentiu da última vez em que alguém que você não gosta te elogiou? Você pode sentir seus pés nos seus sapatos? São 20 perguntas aqui na primeira etapa, daí na segunda etapa tem. São 20 perguntas também. Como você se sente quando está com os pés molhados? Como você... Não, você pode ver a si mesmo da última vez que foi pego pela chuva? Como que era o som disso? Qual a cor da próxima camiseta que você vai comprar? Como você vai se parecer com cabelo roxo? Foi a pergunta que você me fez, né? Qual o som que você faz quando está bravo? Você se lembra do som da sua risada? Quando foi a última vez que você brigou consigo mesmo? O que você almoçou ontem? Descreva a mistura entre uma girafa e um gato. Quando você está andando, qual pé faz mais barulho? Qual o som do papagaio, do gato e de uma buzina? Você consegue sentir os dedos do pé agora? De que lado você gira para abrir uma fechadura? Descreva o interior de um quarto onde você gostaria de morar, mentalmente. Imagine se escovando os dentes. Qual foi a última vez que você recebeu uma ordem? Qual foi a coisa mais excitante que aconteceu com você ultimamente? E como você parece quando se veste formalmente? E qual a voz que mais te agrada? No exercício, mostra assim, ó. Deixa eu falar como que tá aqui. Tem a calibragem, né? Aí eu fiz uma anotação aqui, que eu nem lembro o motivo. Pensa em uma experiência que você faz com maestria, e depois na experiência 2, pensa em uma coisa que você não quer mais. Aí na experiência 1 tem tudo o que você pode descrever no visual, que é um número. Você quer que eu mande essa foto aqui no grupo? pode ser. Uhum. Porque daí. Edileuza, Oi. pensa numa coisa que você não quer mais, seria o diálogo interno. Isso. Né? Você está pensando, eu quero ter isso, aquilo não quero. Rita tá afiada, hein, nessa. Nossa, não, eu estou sofrendo aqui, tá? Não, louco, eu tô vendo que você tá, caramba, tá afiada nessa parte. Você está comprometida com o que você quer aprender, de fato. Nossa, a Rita tá... descobre isso, a gente quer ter o domínio, né? A gente pensa que a gente não vai conseguir. Porque parece que é muita coisa ao mesmo tempo, não parece? Vocês têm essa sensação de que parece que é muita coisa? E é próximo, né? Assim, as perguntas, você vê, de repente encaixa num, pode encaixar no outro. E o legal é que depende da palavra que foi usada, né? Isso. Igual você estava perguntando para mim, né? Da caipirinha. Mas o legal é que você tem o feedback na hora, não tem problema. Você pergunta na intenção de perceber se ela está sentindo.
E aí você pergunta, igual a caipirinha. Você falou na intenção, deu sentir. Aí você vê que eu fiz assim, você, puta, ele foi pro visual. Faz outra, né? Não tem problema. Vai fazendo, né? Tá, então, igual você fez, né? Tá, e se fosse de morango? E o gosto do limão, como é que é, né? Aí você vai, opa, agora foi, né? Aí você vai controlando, né? O negócio é legal, né? Você fez aí, foi o practitioner, então, né, Dileuza, pelo jeito? Foi. Eu não fiz o master. Eu não cheguei a fazer o master, eu só fiz o practitioner. Pela essa apostila aí, foi o practitioner. Faz tempo, né? Porque o Sam já foi faz tempo lá pro... Foi em 2016, o ano. Ele foi para lá? Não, que eu fiz o curso. Ah, tá. E fechou aqui? Não, agora, assim, geralmente curso de PNL é mais online, né? Não tem mais as coisas de presencial. Tem os institutos que fazem ainda presencial, mas, assim, depois que veio a pandemia, aí parece que ficou até mais fácil fazer online, né? Agora que tá voltando, né? Agora o pessoal tá voltando. Mas o practitioner mesmo, ele é presencial, né? Se eu não me engano... Eu acho que presencial é importante, né? O practitioner mesmo, o practitioner que esse daí do Sam né? O do Lucas também. Porque o practitioner mesmo, de verdade, ele, se eu não me engano, um dos requisitos, ele deve ser presencial. Porque daí a gente já faz as práticas lá na hora, né? Isso, e tem a carga horária, tem o que deve ser ensinado, porque esse practitioner mesmo, o próprio nome, ele é patenteado, né? Dos criadores ali, do John Grinder e do Bandler. Um dos dois. Aí tem que ter a licença de um dos dois, e aí você tem que pagar uma grana para eles lá por isso, para poder fazer. E eu não sei como é que é isso daí, que nem, por exemplo, do Pedro Lara, que ele vai direto lá no Richard Bandler fazer, o certificado dele tem a assinatura do Richard Bandler mesmo. Que nem aí porque aí oficialmente é assim, você pega a autorização deles, faz, aí até o certificado demora até um pouco, porque o próprio Richard Bandler, né, ele assina o certificado, tem o também seu... o meu também veio depois. A gente pegou um lá na hora, né? E depois, de algum tempo, chegou pelo correio. Direto de lá dos States, ó. A assinatura do Richard. Aí vem a assinatura e com o selinho ali da associação lá do NLP lá deles lá. Isso, né? E por isso que uma das razões de ser caro é porque uma grande parte desse valor aí eles pagam para eles lá. O Richard Bandler lá. Não é nem o cara aqui que está dando aula que vai receber esse valor aí. Mais da metade do valor eu acho que paga lá para eles lá. Então, eu acho que o practitioner mesmo, esse oficial, ele é presencial. Aí acho que algumas pessoas usam assim o nome, falam. Eu já vi cursos online bem baratinho, o pessoal fala practitioner, mas aí acho que não é esse practitioner mesmo, não. É porque practitioner é só um nome em inglês, né? É praticante, né? Então, mas para usar oficialmente aí, ele ensina que é o presencial, né? Mas esse daí foi o practitioner, né? Pelo que eu tô vendo aí esses exercícios aí. E por falar em prática, amanhã, hein? Depois eu passo o endereço lá, tá? Para Ana Rita. E Dileuza, bora aí amanhã, hein? Ana Rita também já tá. Já? Ai, já. Que legal. Você não vai, Edileuza? Eu falei para ele que eu ainda não tinha decidido, sabe? Então, assim, um querer e um não querer. Então, diálogo interno. Vou ou não vou? Porque, assim, eu fiquei pensando, né? Quando ele falou para mim, essa proposta é mais para você dominar o atendimento em hipnose, né? Hipnoterapia. E com o método que eu atendo na terapia,
já é um combo, sabe? Já tem tudo ali. Quando eu começo a fazer o atendimento, primeiro a pessoa entra em contato comigo, daí eu passo uma ficha de anamnese. Nessa anamnese, eu vou ver, né, a queixa da pessoa, principal lá. E conforme a gente vai no atendimento, a gente já... Beleza, espera um pouquinho só vamos fazer o print aqui. Aí eu vou desligar aqui pra a poder... gravação. Aí a gente continua Eu tô sem o livro aqui, eu emprestei pra minha mão. Então faz o joinha. Olha, 1, 2, 3 e... Espera aí, que não foi. De novo. Aí, agora foi. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até próxima. Tchau. Valeu, tchau. Então, aí deixa eu só terminar aqui a conclusão. Isso, pode falar. Eu vou parar aqui para o pessoal não precisar...